is rock and roll? What is rock and roll? What is rock and roll? Pop mais rock. Música é o nosso oxigênio. Pop Rock, 24 para 1, muito boa tarde, estamos na área com o cafezinho, é verdade, todo mundo enlouquecido, semana mais curta, terça-feira já com temperatura mais amena, temos aqui Cris Pereira, Luiz Antônio Marcelo Gustavo de Pares Bives, Arthur de Faria e a volta triunfal depois das férias, Mauro Borba, Sabrina Romrich, não temos aqui o Adriano com os seus personagens, já que ele está de licença maternidade, porque nasceu a Valentina no sábado. A nova gata do pedaço. Essa é a grande notícia do fim de semana. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Todos foram avisados com mensagens eufóricas, Todos né? foram avisados. Eu não fui. Eu quero dizer que eu mandei vários torpedos e voltaram todos, viu? Adriano e Simone, vocês estão ouvindo. A caixa devia estar lotada, né, galera? Como é que volta um torpedo? Como é que volta um torpedo? Falha no envio. Falha no envio. Falha no envio. Mas eu mandei também, ela chegou arrasando, né, Valentina. Eu vi uma fotinho já que saiu no site do hospital. E a lata é mais a do Adriano, pelo que eu percebi. Eu não vi ainda a foto. Mas é cedo. É cedo, muda, né? Muda. Mas o olhinho puxado, assim, é bem característico dos saiu do domingos. hospital já de prenda, né? Olha aí, chefe. É xiripá. Sim, foram a cavalo pra casa, né? E o cúmulo da guasca, né, cara? Cara, agora um negócio curioso, a Simone foi pra casa ontem. Foi? Que bom, né, cara? É legal Ela isso, tá né, cara? passando Porque, bem, porque cesárea sempre precisa de mais tempo e tal, a né? pé não, né? Que bom. A Simone, ela até mesmo nos últimos dias que ela trabalhou aqui, né, antes da licença e tal, ela tava... Não parava quieta, né, cara? Tava ali com aquele barrigão e funcionando o negócio pra lá e pra cá. Mas diz que o certo é continuar Claro. se exercitando, se movimentando. Na atividade. Não, é que alguns casos, tem casos diferentes de gravidez, né? Que chega ali na reta final, começa, né? O físico das pessoas são diferentes. Complica. Mas a Simone foi até, assim como a Dani Delquet também, que tá ali quase nascendo e tá trabalhando, não quer saber de parar. Firme e forte. Firme e forte. E o feriado de vocês, hein? Como é que foi? Foi bom. Trabalho. Agora, interessante que, já respondendo a tua pergunta, eu tava em Gramado no sábado. O senhor tweetou de Gramado? Tweetou de Gramado, eu vi isso também, gente. Sensacional. Tweetou de Gramado, irmão? Exato. Só pra cara. Contar dinheiro na frente dos pobres aqui. Que emoção, né? Mas lá em Gramado as pessoas comentavam comigo assim, nasceu a Valentina, porque os meios de comunicação são muito rápidos, né? Ainda mais que já, claro, a notícia já tinha sido saído aqui na rádio e tal. E as pessoas me abordavam dizendo que tinha nascido a Valentina. Te avisando. Comemorando. Recebi uma notícia do Arthur de Faria, me lembrei hoje de manhã no Café da Sete, um ouvinte mandou um torpedo dizendo, assim como a cidade mineira, o Dinho Ouro Preto também foi tombado. Os caras não dá pra ter tragédia que não em 30 né, cara? segundos já tem a piada. Daqui Dinho Ouro Preto apresenta melhor a clínica, diz o Hospital Sírio-Libanês. O cara caiu de um palco de 3 metros, né? Teve traumatismo craniano no final de semana. Não, teve até uma amiga nossa que colocou lá no Twitter, assim, que a notícia era que Dinho tava lúcido, né? E aí ela colocou assim, então teve uma melhora, um fato positivo. Bateu, voltou pro lugar. Bom, a Sabrina falou aqui e eu fui ver no feriado o filme do Michael Jackson. This is it. Pois eu vou dizer pra vocês, cara. Eu não fui Todo ver. mundo tem que ver esse filme, cara. Óbvio. Porque é um belíssimo documentário. E sem falar que, cara, a banda que toca com o cara, né? A banda, os dançarinos, a produção toda do show. Aquele show ia ser um dos maiores espetáculos da Terra, velho. Sem dúvida nenhuma, assim. Por tudo que os caras estavam armando e pela forma como ele estava conduzindo tudo isso para o show, pros 50 shows, né? E aí eu tinha falado aqui, quando a Sabrina falou do filme, eu fiz uma pequena injustiça, na verdade, por falta de conhecimento e por acreditar numa outra coisa. Eu falei que a guitarrista era a Jennifer Batten e não é. Não, a guitarrista é uma guriazinha. Oriente Paraganares. É uma guriazinha. Cara, a Maria Antônia me falou anos, dessa guriazinha já faz um tempinho, a minha filha. Ela toca a guitarra pra caramba. Porque ela é uma
Ela é dos Bratz. Ela era do Bratz, não era? Eu não sei, ela é uma mina teen, tipo ela é Hannah australiana, Montana, assim. ela é australiana. Ela é de uma coisa tipo ela é um estilo Hannah Montana, assim. Avril Lavigne. Só que aí quando ela vai pro solo de guitarra, ela estraçalha. Ela estraçalha, velho. E o comportamento do Michael com os caras da banda, que é comovente, assim, cara, porque ele chega pros caras e o jeito que ele fala, velho, porque a banda é um absurdo, assim, tu vê que a gente tá no mundo pop muito aquém daquela concepção, cara, é um negócio muito além, perdão, muito violento, assim, né? Na verdade, eles estão aquém, né? E aí, cara, eles estão além, nós estamos aquém. Então, foi o que eu falei. E aí, cara, ele chega pro baixista e fala assim, uma hora ele fala pro baixista assim, olha só, sabe aquela parte ali que fica só o baixo? E, pô, o cara nego velho, né, meu? Um baixão de 6. Sei, sim, senhor. Ele, pois é, ali tu não chegou. E o cara, como assim não cheguei? Não, ali não deu ainda, mas... E aí o cara, mas devia ter chegado. E o cara, não, mas tu vai chegar. Eu falo isso com amor. Eu falo isso com amor e a gente ensaia pra isso. Ô, meu, a banda, velho. A banda, qualquer pessoa que nem entenda de música vai se apavorar com o que acontece naquele negócio dele, cara. É impressionante. E a forma como ele conduz é mais impressionante ainda, assim. É muita tranquilidade e muito conhecimento, assim, até porque as músicas são dele, né, cara? Mas o conhecimento do cara, daquela coisa assim de não tocar, porque até onde eu sei, ele não toca nenhum instrumento, não tocava, né? E o cara no teclado aquela hora também, e ele o cara fala, no piano entortando tudo, cara. O cara com vários pianos em volta, em Macintosh, não sei o que, e o cara enfia um acordezão e ele, essa nota aí não é. Tá errado. Vamos resumir. E o cara, como não? Faz jus ao título de rei do pop. Faz jus total. E ele fala, eu quero que saia igual ao disco. Cara, é um filme impressionante, cara. Assim, pra ter uma ideia do que ia ser e uma ideia de como ele conduzia as coisas, assim, cara. É inacreditável, cara. Eu não tinha essa noção. O que tá pitando aí, gente? É o celular de alguém. E aí fui pesquisar essa guria, cara. Oriente Paraganares, acho que é o nome dela, Paraganares, mas ela só assina Oriente mesmo. Cara, a guria é um absurdo. Tem um monte de vídeo. A Maria Antônia tinha me mostrado um vídeo dela um tempo atrás que era ela cantando e eu né? Uma musiquinha pop, né? E aí, só que aí entra, e ela desespera. Aí quando vai pro solo, é assombroso. E é bem, eu disse pra Toti, ainda não sabia que ela tava no filme do Michael Jackson. Eu disse, tem que mostrar isso aí pro Inchaus, porque o Inchaus vai adorar o tipo de guitarrista que ele gosta, porque é uma correria virtuosa, assim, né? Mas bonita, né? Sim. Oi, Virgínia. Eu tô rouca. E aí ela, eu sabia que eu conhecia essa guria, cara. Me mandaram uma vez um link no YouTube assim, olha, essa guria fez uma música pro Steve Vai, olha aí, Songs for Vai. Aí eu fui ver, legal, bacana, né? Um monte de nota e tal. Depois do filme eu fui pesquisar, pinta assim, tá louco. Aí o Arthur de Faria e seus contatos em São Paulo, né? Inúmeras tinha contatos, eventos sobre o futuro da música brasileira no mundo, o futuro da música contemporânea no universo. Ou não, ou foi realmente férias? Não, eu tava de férias, na verdade, né? Eu fui pra ver os filmes que estavam passando na Mostra de São Paulo, porque eu não pude ver lá no Rio. O filme que eu fiz a trilha mais recentemente, que é o filme da Daniela Thomas e do Philip Hirsch, diretor de teatro. O primeiro filme dele é diretor de teatro. Ele é o diretor da peça que tá em cartaz. Eles dois trabalham juntos há muito tempo, né? Ele e a Daniela Thomas. E vi o filme pela primeira vez, né? Vi finalmente na sessão da Mostra. E vi também os famosos e os Duendes da Morte, o primeiro longa do Esmir Filho, o filme que ganhou o Festival do Rio de Janeiro e que tem a Dona Patroa Áurea Batista no elenco, como a mãe do protagonista. Foi muitíssimo elogiado o tempo todo, assim. Isso eu fiquei muito orgulhoso, porque eu cheguei, o meu filme era um dia antes, né? O diretor do meu filme veio falar com ela, assim, dizendo, impressionante o filme, tá? Os dois filmes devem estrear em março. O Insolação é um filme, não é um filme para qualquer público, é um filme difícil, bem difícil. Assim, eu gosto, né? Porque eu gosto de filme difícil, mas é na onda... Esquece, Virgínia. É na onda na onda do Tarkovsky, do Godard, assim, é filme paradão, filme de sensações, tanto que as pessoas estão amando ou odiando, né? Já os famosos e os Doentes da Morte, eu acho que vai ser um filme que muita gente vai ver, principalmente adolescente. É um filme passado no interior do Rio Grande do Sul. Foi filmado entre Cotiporã e Lajeado, mas se passa como se fosse em Lajeado, né? Não, se passa como se fosse em Cotiporã, uma cidadezinha bem pequenininha. E aí a história maluca é que é uma gurizada que só se comunica com o mundo através da internet, né? E vive uma realidade completamente diferente
do que o que eles sonhariam. E aí tem um show do Bob Dylan em Porto Alegre, e o grande lance é se o cara vai pro show do Bob Dylan ou não. Mas é um filme sobre sentimentos, sobre solidão, sobre como é que tu constrói a adolescência. E tem nessa cidade uma ponte onde muita gente já se suicidou e tal. O filme é baseado num livro do Ismael Capanelli, que é um cara de lá também, que está sendo lançado agora, o livro. E a trilha toda também é de um cara de lá, que só gravava coisas no quarto dele, aí fez a trilha As Ganhas, com o Kiko Ferraz, aliás, excelente a trilha, num clima indie, assim, tristinho, e é um filme que muita gente vai ver. Anotem ali, aí, Os Famosos e os Doentes da Morte, filme do Esmir Filho, que é o mesmo cara que fez o Tapa na Pantera, né, que é mais conhecido por isso, mas fez vários outros curtas e tal. Só pra não eu tentei muito ver o Boxeador no final de semana, não consegui. Toda vez que eu liguei tinha acabado. O que é o Boxeador? É o filme do curta do Cris. Ah, que tu claro. pediu pra eu divulgar foi contra a da 0 Hora. Exatamente. Muito bonito, viu? O senhor estava. Como é que tá a repercussão? Tu não viu, Tchê? Eu acabei de dizer, eu tentei ver várias vezes, toda vez que eu ligava tinha acabado. Tão rápido o filme que ligou e acabou. Isso, é que é realmente um curta, né? É um curtíssimo. Não, é um curta de meia hora, como todos, mas o Cris também, eu falei aqui da outra vez, né? Quem viu aí, mande, por favor, porque eu fiquei impressionado, o cara arrasa. E só pra não deixar passar, cara, sobre cinema, me chama a atenção, eu não percebi ainda a dimensão desse filme, o Crepúsculo, né? Que o Arthur tanto já falou aqui. Não mas falei tu muito, viu não. que deu caso de polícia esse final de semana? Agora eu tô percebendo, antes da gente entrar no caso de polícia, uma notícia que muito me deixou feliz, cara. Teve um casal aqui do Rio Grande do Sul, que até são alunos do Colégio São Lucas, da UBRA, que ganharam um concurso do Fantástico. Reproduziram a cena. E pra minha surpresa, umas 2, 3 semanas atrás, no Freaks Peak Gang, os dois estiveram aqui. E eu não sabia que eles estavam produzindo essa cena, foram e ganharam no Fantástico, apareceu em todos os veículos, tanto nacionais quanto aqui locais. E parabéns, eu não me lembro o nome do menino, mas a menina acho que é a Jéssica. Parabéns pra eles, reproduziram e ganharam daqui, super fãs, conheceram os atores, bem legal. A guriazinha do Crepúsculo tava no Fantástico. Eles estavam no Brasil esse final de semana agora, daí diz que quando estavam dando entrevista estavam dando uma coletiva de imprensa, uma cambada de guriazinha tentou invadir o hotel, chamaram polícia, mega atenção, uma histeria. Fenômeno Tim, impressionante, tem a sequência que é a Lua Nova, né? Que é o que tá estreando, né? Que é o outro menino, aquele que tava com ela, que eu não lembro o nome dela agora, é o cara que fez aquele filme infantil Shark Boy Lava Girl. Você já viu esse filme? Não. Já vi umas 200 vezes. Eu vi, é legal. Pois é o outro cara do Lua Nova, é o Shark Boy. Fantástico. E a Sabrina, no fim de semana, cheio de emoções. Bombou em Curitiba, não? Bombei. Brilhou muito em Curitiba. A semana Brilhou foi mexicana, na verdade. É mexicana. Mesmo? Muitas alegrias. Muitas alegrias. Conheci um pedaço litoral paranaense, um pedaço litoral pedaço é porque o litoral, o paranaense só tem um pedaço. Tem um pedacinho, Eu conheci um pedacinho menor ainda que chama Caiobá. Uma praia bem bonitinha, tá, inclusive. Vocês já pararam pra ver o tamanho do litoral paranaense no mapa? É pequeno, mas é bonito, né? Tem a Ilha Paranaguá, do Mel, né? A Ilha do Mel é muito bacana. Eu nunca fui pra Ilha do Mel, cara. Ah, se for, vai mudar a tua vida. Eu acho que nem vou, cara. É um reduto, assim, que já foi... Já foi bem de gelo, né? Tem abelha nenhuma. Era tipo assim, aqueles lugares que viraram um símbolo do movimento hippie, né? Pra não dizer outra coisa, assim. Mas hoje em dia já tá... Uma molecada tinha uma época, na década de 90, que o colégio fazia só excursão pra Ilha do Mel, né? Ilha do Mel era Canoa Quebrada em Fortaleza e a Ilha do Mel, que eram os destinos, assim, dos mochileiros, né? Aí depois virou dos muito loucos. Depois virou a Gamboa, né? Aqui, né? Não, a Gamboa é Raica. A Gamboa é Raica. Eu me enganei. Não, a Gamboa é dos VIPs do Portinho, dos VIPs. Mas eu tava com a... do Portinho. Eu sou VIP, cara. Eu sou publicitário. O OCIP tá todo lá. Eu, meu namorado e sua filha passamos o final de semana juntos. E aí no domingo estágio de mãe, né? Aí no domingo a gente resolveu fazer uma surpresa pra ela e fomos para Beto Carreiro World. Nós 13 e 250 ônibus de excursão, assim, um negócio absurdo. Foi uma experiência tão traumática. Os 3 de cocaram. Vai Tu até saiu de lá jurando que nunca mais. Os 3 cocaram na cabeça correndo. Eu tô me preparando pra essa. Cara, assim, Mauro Borba, eu jurei que nunca mais. Inverno, assim, um dia de semana. Não, gente, assim, é frustrante, porque os brinquedos mais legais tem uma fila de 2 horas. E no sol a pino, que tava no domingo, 35 graus, eu tô com couro cabeludo queimado, um bronzeado de caminhoneiro. É verdade. Tu andou no trenzinho aquele? Qual trem? Não andei no trenzinho. O trenzinho é bizarro, é a coisa mais bizarra que eu vi. O trem da alegria? A gente teve que escolher um brinquedo pra poder ir, porque a fila era gigantesca pra todo mundo. Tu paga uma fortuna.
E tem algum lugar que toca essa vinheta que marcou minha infância? Claro, o tempo todo. Qual vinheta? Beto Carreiro. Tem um lugar que fica tocando musiquinha e tem um carinha que fica com o... Como é que é o nome? O chicote. Tem um cara que fica com aquele chicote horas ali. A próxima é a Disney. Pois eu fui num lugar um pouco menos tumultuado, que é o Parquinho da Redenção ali, que é uma beleza. É ótimo. Não, o outro, aquele que tem um monte de cubinho de pedra. Nossa. A gurizada fica enlouquecida, né, cara? Larguei o Arthur, parecia um croquete cheio de areia deitado. Não era eu, né? Não era tu. Uma obra. Mas olha só, tia, na praia fica parecendo um croquete, um croquetão, né? A Pop Rock no site joiasdointer.com.br vão te dar um presente aí do teu time do coração. Entre no site joiasdointer.com.br, visite as seções e descubra quais as joias estão participando da promoção. Depois é só enviar um e-mail para promo@poprock.com.br com o seu nome completo, telefone, a joia que tu escolheu e dizendo por que seu amor pelo Internacional merece ser presenteado. O resultado sai dia 21/12 no Cafezinho, aqui mesmo. Muito bem. Agora uma coisa também, uma coisa que eu fui ver no cinema aqui já em Porto Alegre foi o filme do Chacrinha. Fiquei na dúvida entre Michael Jackson e o Chacrinha. E eu quero ver do Herbert Viana também. É porque eu nunca gostei do Chacrinha, né? Tem isso, assim. Eu nunca achei. Do Abelardo Barbosa. Sempre achei um lixo aquele troço. Agora, depois as pessoas com quem eu falei disseram, mas o filme faz a mesma coisa que o Chacrinha fazia, né? Que é expor as pessoas ao ridículo. Eu me deprimi várias vezes, muito, saí do filme pior do que eu tinha entrado, assim, porque eu tenho um nível de exposição, principalmente das chacretes, das ex-chacretes, né, e dos calouros que foram vaiados, assim, é uma coisa do lado pior da vida, porque quase todo mundo tá mal, né, quase todo mundo hoje em dia tá mal, só quem tá bem, assim, é a Rita Cadillac. Das chacretes, só quem tá bem é a Rita Cadillac. Aliás, é uma cena legal. E o Russo? O Russo mora numa favela, cara. Mas tá lá na Globo ainda, volte e meia ele aparece. Ele mora numa favela em péssimas condições. Isso que é estranho, porque seguido eu vi ele no programa do Luciano Huck, na Angélica. E aí o cara começa a chorar e aí o cara fica filmando o cara chorando, sabe? Aí uma chacrete lá conta um negócio que não tem nada a ver com a história do Chacrinha, nada, porque ela descobriu que o amor da vida dela era gay, e aí ela começa a chorar. E aí tem uma coisa de uma exposição, fica filmando aquilo, fica expondo aquela pessoa ridícula. As pessoas no cinema riem dos pobres. Não, isso é pior. Isso é pior. E o que me surpreende é que não mudou muito, né? Eu achei. Não mudou nada. Olha que é o Ídolos aqui. Eu achei o filme canalha, assim. Até fui procurar depois o cara, o Nelson Roiner. Mas tem alguns momentos realmente engraçados. Aquela história que vazou no YouTube, que é do Biafra, é muito engraçado. Até porque o Biafra é um dos poucos que tá bem. Aquilo é espetacular, cara. E aí ele tá cantando e aí vem um balão. Cara num paraglider. Num paraglider e que amontou em cima. Os caras daquela época que estão bem, né? É a Rita Cadillac, o Jerry Adriani, que tá bem, o Vanderlei Cardoso, uma caricatura de si mesmo, é ridículo, né? É deprimente. Isso é deprimente, tu vê as pessoas que eram bonitas, caricaturas de si mesmo. As mulheres estão todas com a mesma boca, todas com a mesma plástica, menos a Vanderlei tá bem também. E pouquíssima gente mais. O Biafra tá bem, tá cantando bem e tal. No mais é uma coisa, uma exposição. Uma exposição desnecessária, assim. Eu me senti num troço meio freak show, assim. Me lembro dele falando, é o bacalhau da Cláudia Raia. E arremessava os bacalhau na galera. Bacalhau, olha que coisa horrível aquilo, né, cara? Elegância, né, cara? Na Rede Globo. Imagina tu sair com um peixe do auditório embaixo do braço, um troço horroroso. Não, ainda diz, é o bacalhau da Cláudia Raia. E não é um documentário. Meu amigo! E não é um documentário engraçado. Não, mas era não é um documentário, né? Só tem imagens do Chacrinha mesmo, só dele no programa, não fala nada sobre ele, sobre a vida, assim. Sobre o Abelardo mesmo. Na verdade, é sobre aquela história, sobre o programa, basicamente o programa quando ele era na Globo, com imagens de arquivo e depoimentos das pessoas. Tem um depoimento da mulher dele, que podia ter sido aproveitado para muita coisa, mas a única coisa que fala é ela dizendo que não, ele não foi amante da Clara Nunes, e logo em seguida as pessoas dizendo que sim, ele foi amante da Clara Nunes. Pô, da Clara, agora ela caiu no meu conceito, a Clara Nunes. Rapaz. Impressionante. A Rejane dizendo aqui, ó, que felicidade, o mestre voltou. Ele voltou. O torpedo já funciona loucamente também. Que falta que faz esse fofucho. O que voltou hoje aqui, posso deduzir, Arthur de Faria. Mas é óbvio. Claro. Usando um pouquinho de
De intelecto, não se percebe. E a Simone e a Valentina como estão? Pergunta ela. Estão bem, estão passando bem. A Simone tá em casa, a Valentina mamando muito e dormindo bem. Isso é uma coisa importante, né? Então, uma galera tá todo mundo bem. Perguntando aqui qual é o site que vê a foto da Valentina. É o do Divina Providência. O Divina Providência, o site. Vai ter recorde de acessos hoje. Eu coloquei no Google porque eu botei Hospital Divina Providência e abriu de um outro hospital. De outro lugar. Ou em Divina Providência Porto Alegre, então. Ali tu procura Valentina Cabral Domingues. Que nome, hein? Que momento. Cabral. Vai lá. Claro, Torpedo 91271071. Manda aí tua mensagem e participa. Sabrina, fui eu quem falou do Dinho Ouro Preto. Vou cobrar royalties pela piada maldosa, diz o Antônio Duarte. Outro Torpedo aqui. Um grupo de fãs que eram próximos do Michael Jackson fizeram um site chamado This Is Not It, alegando que o This Is It mostra uma imagem que não é real do Michael Jackson, diz o Hans. Como assim? Aliás, muito legal o texto que o Pedro Alexandre Sanches escreveu sobre o filme do Michael Jackson. Nem a favor nem contra, mas com uma tese bem profunda sobre o fim do mundo americano, como era, né? Simbolizado pela morte do Michael Jackson. Eu tuitei no meu Twitter lá, no Arthur de Faria. Twitter, Arthur de Faria, eu retuitei o texto do Pedro Alexandre. Acabou de abrir o Twitter aqui, ó. Cafezinhos. O Quevedo falou que quando eu toquei no Caldeirão, o Russo tava lá firme e forte de contra-regra. Ele tá ainda lá na Globo, aparece. Quevedo. É o padre? Não existem. E o Marquito diz aqui, ó, meu pai já era fã do Cris Pereira, né? Apenas olhando os vídeos do YouTube. Quando ele viu o boxeador, ele assistiu do início ao fim sem falar nada e depois falou, que ator completo, muito bom esse Cris Pereira. Não, o Cris tá fazendo um sucesso. Hoje a gente botou o correspondente ao vivo aqui no Café das 7 de manhã e o cara chegou, é o Jorge de Viamão, porque eu gosto. Viu? E é o pau. Agora, quem assistiu no teatro pode conferir que é um ator de mão cheia, como a gente diz. E o Lucas Krug também, cara. O Lucas foi uma gratíssima surpresa. Texto bom, expressão boa, tudo muito bom. Olha aqui, ó, tem muita coisa aqui, ó. O Juliano BR mandou, eu vi o boxeador e achei ótimo, muito bom mesmo. O Cris matou a pau, interpretação show. Não é só um rostinho bonito, não. Dá pra ver isso na internet? Cara, eu acho que tá no Clique RBS, né? Agora eles liberam. O pessoal falou um torpedo aqui que dá pra assistir no Clique RBS. Isso. O Arthur gostou do curta do Cris, impressionante, diz o cara. Gostou. Roberto Oliveira, meu parceirão de muita coisa de teatro e tal, que eu faço o papel do pai do Cris, né? Tu viste algum show em São Paulo, não? Show de música? Não vi. Informação. Os colegas podem ver pela janela aqui do estúdio, após calor, frente fria leva chuva para o sul do Brasil, hein? Segundo informações da agência meteorológica Clima Tempo, nesta terça-feira uma nova frente fria avança pelo sul do país. O céu fica nublado, como já está, e chove ao longo do dia no sul e na campanha gaúcha. É isso aí, rapaziada. Vem chuva, aliás, em Pelotas, já ventos de 80 km por hora. E aí mandou aqui o André Luiz, olá galera, sempre que posso ouço o programa, tô aqui na fronteira com o Uruguai, Santana do Livramento. Sugestão pra vocês comentarem o assunto das antenas Azebox e AZ América, os receptores que vendem aqui nos free shops de Ribeira por 300 pilas. E o kit de antena e receptor pega mais de 300 canais da Sky e NET, todos os pay-per-views do Campeonato Brasileiro de graça. Abraço, sou fã de vocês, André Luiz. Observação, quando a Pop Rock virar pra cá, façam o possível, daí sim teríamos uma rádio decente. A gente já falou bastante aqui, André Luiz, sobre o Azebox e o AZ América, exaustivamente, até chegamos à conclusão, não chegamos à conclusão, mas levantou-se a lebre de ser um lance ilegal. Não, já estão investigando, né? O pessoal já está investigado, mas aqui em Porto Alegre está vendendo, pelo menos. Não chegaram ainda a uma conclusão sobre a ilegalidade. O produto, o Mauro acho que resumiu bem. O produto, o Azebox, em princípio, né, não é crime. Tu tem que fabricar o aparelho, agora daí tu instalar, né, comprar o cabo lá ou comprar a antena e aí furtar o sinal, aí que reside o crime, mas o aparelho ele é fabricado e deve ter uma liberação para essas empresas fabricarem. Sim, está à venda. Tu vai lá, compra, liga e funciona. Qual é a ilegalidade? Qual é a ilegalidade, né? Agora daí tu se apropriar de um cabo, de uma provedora de sinal e piriri pororó, ali pode residir. É aquela coisa de que a tecnologia vai, né? Vai caminhando na frente da lei, né? Contar uma história pra vocês que amigão meu tinha um gato. E aí esqueceu que ele tinha um gatinho? Um gato, tinha um gato da NET. Aí esqueceu, cara. Bom, aí é ilegal. É ilegal, claro. Aí ele esqueceu que tinha o gato e se mudou. E aí ligou pra NET pra cancelar. Não, pra transferir o gato. Transferir o gato.
E aí foi lá, né? Chegou lá no lugar, sentou, chegaram os técnicos. Que amigão, hein, cara? Esse teu amigo é... Juca Bala, né, cara? Abobado. Aí ele sentado, né, cara, olhando, aí chegou o técnico da NET, pegou o receptor assim, daí olhou pra ele, olhou pro receptor, olhou pra ele de novo. Ah, só um momento, senhor. E disse, me empresta 20 pila. Não. Aí pegou um rádio e passou um rádio pra um outro cara da NET. Aí veio outro cara da NET. Impressionante. Aí chegaram os dois ali. E o Magrão ali, né, olhando. Tu só ouviu ali, ó, se liga pro 190. Daí o Magrão ali olhando. Não, e ele me contando, cara. Vai, inacreditável. Aí o cara, os dois ali, né? 190. Daí ele se deu conta, cara. Puta, esse receptor é um gato. Mas não falou nada. Daí os caras pegaram e ligaram pra um outro cara. Aí já tinha 3 caras da NET no apartamento do cara que não tinha se mudado ainda. Daqui a pouco veio o gato. Aí os 3 ali. O que aconteceu aí, pessoal? Aí ficou bravo. Cheio de razão. Daí os caras assim, não. Só tem um receptor aqui que é alterado, é um gato. Olha a saída do Magrão. O cara assim, vocês acham que eu sou burro? Vocês acham que se eu tivesse um gato eu ia chamar vocês pra ligar um receptor da NET? Não, né? Daí os caras ficaram olhando pra ele e pintou aquela interrogação na cabeça dos 3, né? Logicamente falando, né? E aí o Magrão aí, pois é, mas esse receptor aqui é alterado. Daí ele, não, eu vou dizer pra vocês, eu não tava morando aqui, daí esse receptor foi com um cunhado meu. E agora eu voltei, ele me entregou e eu tô me mudando. Ai. Cunhado não é parente, pode atolar. Cunhado serve pra muita coisa. Daí, cara, o cara tava se mudando pro prédio, daí os caras foram lá fazer uma averiguação dos cabos da NET no prédio pra saber se podiam fazer a instalação legal do cara, né? Todo o prédio era gato. Desligaram todas as nets de todos os apartamentos e o Magrão se mudou e já se mudou com pedido de morte pelo prédio inteiro, né? Só que falta ele se candidatar a síndico do prédio, aí é parceiro. Mas era radialista, assim? Não é radialista. Esse chimarrão fica no ping-pong aí, ó. Desafio te dou. Vou te contar a coisa, hein? Morre com a mentira, né? Olha só o que o Antônio tá dizendo. Tem que ser convicto. Uma informação que nem tu sabe, ô ator. O Antônio tá dizendo que o boxeador vai passar hoje às 10 da noite no Canal Brasil. Olha aí. Olha só. Essa aí não sabia, não ganhou nessa, né? Famoso para o mundo, hein? Viu só? Pelo menos ao Brasil. Eu tô mal, da cara. borracharia para o mundo. E o fim de semana do Primeiras Horas foi muito bacana, cara. A casa nos surpreendeu, por causa do feriado. Deu casa cheia, 3 dias, sexta, sábado e domingo, assim. Que foi a última semana. Mas em princípio a gente volta no verão. Mas a temporada certa pra maio e setembro. Maio, junho e setembro e outubro. Só pra não fugir da situação da justiça, Paulo e Charles, uma triste notícia pra ti, cara. Tu tinha apostado, né, na inocência ou na ingenuidade do Zina, do Pânico, e realmente se confirmou, ele estava viciado em cocaína, admitiu o consumo, pediu ajuda. Né, dizem que ontem eles fizeram um quadro de 20 minutos, ontem não, domingo, quer dizer, de 20 minutos no Pânico, falando sobre esse caso lá do Zina e que foi líder de audiência. Entrevistado pela própria se aproveitaram Sabrina. Da situação, né? A azar é do privado, né? Torna público e vão atrás da audiência. E tu sabe que a malandragem ali é tão grande em cima do malandragem no bom sentido, mas é que faz parte do jogo. Ele já tinha um processo em maio, ele abriu um processo com uso indevido. Hoje, né? Uso indevido da imagem dele, é verdade, Sabrina, no Café das 7, exatamente. E aí o que aconteceu? A Rede TV foi esperta, contratou, em vez de pagar 200 mil pro cara fazer nada em casa, pagar 1.000 por mês. Ele vai bater o Fantástico, vai trazer mais dinheiro, vai vender mais camisa do cara e tá ali o quadro montado do Zina e aí ele retirou. Aquele que fala Ronaldo no Corinthians. O que falou, né? Que foi preso e realmente admitiu, não foi enxertado nem nada, foi o consumo mesmo. Admitiu em entrevista na própria. E pediu ajuda. Querendo sair. Notícia. É usuário. Beco. Venezuela fecha parte da fronteira com Colômbia após assassinato de militares. Autoridades venezuelanas fecharam a fronteira no estado de Táchira nesta segunda-feira, depois do assassinato de 2 militares da Guarda Nacional da Venezuela em um município próximo à fronteira. As mortes teriam ocorrido em um ponto de controle perto do município de Urenia, a poucos metros da linha que marca a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. A presença militar venezuelana foi reforçada. As autoridades venezuelanas ainda não apresentaram uma versão oficial sobre o incidente. Já não se dão bem muito, né?
Agora vamos brigar. Com vários torpedos aqui falando sobre o Chacrinha, falando sobre o Azebox também. O cara diz aqui, lixo é Chico Buarque. Se não fosse o Chacrinha, bandas como Lulu Santos, Ultraje a Rigor, Tim Maia, Rita Lee estariam na garagem. O Lucas aqui. Mas Arthur, o engraçado é exatamente essas pessoas se expõem ao ridículo, diz o Clóvis Oliveira. Claro. Não, mas é que eu não consigo, é o que eu falei aqui, eu não consigo rir da desgraça alheia. É o motivo que me faz não ver o Pânico, por exemplo. A Rita tá falando, eu vi o Chacrinha e fiquei chocada com a Índia Potira pelada. Porque isso era uma coisa que não precisava, entendeu? A Índia, ela é uma que Mas ela apareceu pelada agora ou não é? Agora, ela faz o depoimento dela todo e tal, e aí ela vai dançar nua num chafariz, sabe? Uma coisa, uma exposição. Cara? Mas vem cá, esse filme é o quê sobre o Chacrinha? Eu não consegui ver nada do Chacrinha. É de terror? Pois é, tem uma mistureba de coisa aí que é difícil, tá difícil de entender. Diz que ela dança e pisa no bico da seta. Sapateiras Ai, que maldade. Que isso? O Thiago pede pra gente comentar o filme O Besouro. Eu não vi. Eu vi o trailer só. É a história de um cara que jogava capoeira, né? E que tinha uma lenda de que ele voava, né? Ele conseguia. Ele dava saltos tão grandes que ele literalmente voava. Então Mas esse é filme novo? É um filme tipo O Tigre e o Dragão, só que brasileiro, falando de capoeira. Deve ser bacana. Na Bahia. A temática é interessante, né? Pelo menos. Estão mandando aqui, o cara mandou o link pra ver a Valentina aqui, que eu tô retuitando, e muita gente tá... Mandando os parabéns aqui pelo torpedo também. E já viu. Acabei de ver a Valentina pelo meu celular, lindinha de rosa. Muita paz e saúde pra ela, diz o Cristiano Gonçalves. Querida. O pessoal tá falando do Azebox aqui, existem N satélites livres que o AZ capta. Por isso pode fabricar e vender. É só olhar no Brasil Sat Digital. Se tiver um pacote básico da NET, instalar o Azebox não é crime. O outro torpedo aqui foi do Fábio. O Alexandre diz aqui, o Azebox não é ilegal e nem o sinal. Ilegal é usar as antenas de outras empresas. É turbo. Agora mesmo que eu não durmo antes das 2 com o Padão. Lembrei dele. Boa, hein? De tempos atrás. O quê? O Padão tá do Padão, não sabia, Não entreguem a idade. Está de volta nas madrugadas, Ricardo Padão. A Simoneca e o Pinho fazem uma falta, hein? Paulo, não fui te ver, mas me disseram que estava tudo de bom o teu show. É verdade. Já tem previsão para o próximo? Já, 26 de novembro, Paz e Amor no Long Play, aí com alguns convidados, dentre eles, se estiverem em Porto Alegre e não tiver espetáculo, Arthur de Faria. Tem que olhar a agenda ali, mas senão... Mas já vai mais lá, já senti. Tá difícil, cara. Tem que olhar a agenda. Não é mais. É difícil, tá difícil. É o terceiro show que eu tô convidando. Mas eu não tava. A notícia é que ele olha a agenda. Imagina quando tiver agora um assessor, um aspone para olhar. Mas tá caminhando pra isso, cara. Tá caminhando pra isso. É melhor até, porque daí uma secretária vai dizer assim, não, ele não pode. Não, mas eu olho ali, é que o Inchaus me falou agora, nesse momento, senão já teve... Não, eu já tinha te falado que tu não lembra. Mas a data não... convidado pra o dia passada, daí tu não podia. Eu topei os 3. Mas não foi nenhum. Mas é que eu não tava aí, inferno. Ele topou participar do tempo, não apareceu em nenhum, cara. Eu vou tocar no Parafernália, numas noites de jazz que tem lá. Ah, que legal. Onde é que é, hein? Eu sei que é na Cidade de Baixo. É na João Alfredo. Quase esquina com a República. O Arthur faz seu conjunto, vamos fazer o show instrumental lá. É bem na frente daquele estacionamento grande, tem do lado tudo pelo social ali, sei, por ali? Sei. Ali. Sei. O show foi bem bacana mesmo, cara, a gente fez o show todo elétrico, a gente não usou violões, portanto a dinâmica do show ficou diferente. Mas foi bem legal mesmo, assim, o som tava bom e tal, foi uma belíssima experiência. Quem foi disse que gostou. E tinha uma galera que tava lá que não sabia o que tava acontecendo, né? Sim. E aí tu tem que explicar, né? cara? É o problema do bar, né? E aí tinha lá uma galera de uma empresa, que eu não sei que empresa festa era, de aniversário, festa da firma. Amigo secreto. E aí os caras não sabiam do que se tratava. Daí eu pensei, cara, vai ser aquilo, né, cara? A borracharia. E aí, como era um show que a dinâmica dele era diferente, porque não tinha violões e tal, era um negócio mais pra cima, mais up, quando eu vi tava a galera toda dançando e pulando, eu disse, tá feito, foi. Pô, tem que fazer uma festa da borracharia lá no show do Paulo, né? Vou contratar o Paulo pra tocar uma pra mim. Na borracharia? Na borracharia. Não, Vou tocar uma pra mim na borracharia. Eu já ouvi dizer que ele senta a borracha mesmo na guitarra. Vou estourar no show. E lá em Gramado, no sábado, eu fui lá no show Rock contra o Crack. Rock contra o Crack. Que era uma promoção da Pop Rock.
rock lá e tal, né? Um lugar muito bacana, um lugar aberto, assim, um monte de bandas tocando lá de rock. A Tequila era uma delas. A Tequila foi a banda que fechou. E aí encontrei lá a nossa ouvinte, a Jane Ludwig. Sim, da Barragem do Salto. Que sempre quando a gente vai pra Serra, ela aparece, né? Em alguma situação. Super fã de Oliver Cabeludo. E aí eu trouxe um presente. Eu trouxe um presente pra Valentina, que tá ali, depois eu vou fazer a entrega, né? Claro. Que bonito. Mandou também uns figos, aqueles tradicionais que ela sempre prepara, né? Então, mandar um abraço pra ela, né? Que tá sempre participando aí. A Jane, que eu acho que é uma das únicas. São bons aqueles filhos. Com algumas exceções, assim, ela que mais escreve cartas. É verdade. Pra gente, né? É verdade. Eu acho tão bonitos, tão legal. E olha só que legal. Escrever, tu escreveria, né, Virgínia? O Arthur 11 mandou aqui, ó. Arthur, a Rita Cadillac tá bem, ela tá fazendo pornô, por isso, fora isso, estaria no limbo também. Não, Arthur, na verdade, ela é uma coisa que uma das chacretes fala lá em determinado momento, que ela é a única que soube de alguma forma. Não, um dos caras fala. Inclusive também com uma deselegância, dizendo que ela era a mais burra de todas, mas é a única que conseguiu se manter na mídia e tal. Ela lançou disco também, viu? Ela tinha uma melodia. Não, mas é claro que não. Mas é claro que não. Ela lançou, foi pra carreira musical também. A gente entrevistou ela já no cafezinho, foi uma bela entrevista, se vocês... Eu acho que o Inchauspe já tava, o Mauro tava, assim. Ela é uma mulher articulada, fala bem, sabe manter o respeito, assim. Não, a impressão sabe que dá fazer com que as pessoas mantenham o respeito com ela. A impressão que dá vendo ela falar é que tu tem que ter... E aí, claro que isso pode ter um sentido duplo. Tem que ter muito jogo de cintura pra transitar nesse meio aí, velho. Claro. Porque olha, cara... Mas sem dúvida. Pô, ela fazia show dentro do presídio. Sim, ela faz. O lance é que ela faz ainda? Faz ainda. O lance é que as outras chacretes, elas são todas muito mal, cara. Elas estão todas vivendo em favela, em condições péssimas, assim, trabalhando na chapa de algum boteco. Elas ganharam alguma grana pelo filme? Não sei se ganharam alguma grana, não sei. Não é praxe, né? Cara, ganhar tu ganha, cara, mas tem que saber administrar. Não, pelo filme. Não, pelo filme. Não, pelo filme sim, mas eu digo ganhar, como o Arthur tá dizendo, ficar mal, assim. Cara, quantos jogadores de futebol na década de 70 e tudo também ficaram aí? Mas elas... Uma coisa que é engraçada... Outros ficaram bem. Uma coisa que é engraçada é elas entregando todo mundo, né? Que elas pegaram, assim. Então, uma lá pegou o Chico Buarque, mas o Chico tava tão bêbado que não rolou nada, que é a mais divertida delas. As outras elencando lá, aí fala o Falcão, jogador de futebol e tal. Um monte de gente, uma galera, assim, porque tinha as que o pessoal que vai nos programas de auditório, né? Exatamente. Se emociona, né? Ronaldinho Gaúcho. O pessoal ia nos programas de auditório e queria levar elas. E aí tinham as que se ofendiam com isso e tinham as que se divertiam com isso. E uma que outra diz que elas faziam programa e tal, mas a maior parte desmente que elas não faziam programa. Elas namoravam algumas pessoas e tal, outras não. Eu namorava, cara. Só davam dinheiro a mais pro táxi. A Suelen de Canoas mandou aqui: e aí, cafeinados, falem pro Cris Pereira que eu vi o Histórias Curtas 3 vezes e ele tava muito gostoso, vários usos. Esse Cris é muito bom, imagina ele na minha humilde residência. O Cris é casado? Um grande abraço pra todos e um beijo pro Cris. Rapaz. Responde, animal. Deixa quieto. Deixa quieto. O cara que fez as cenas de luta no Besouro é o mesmo coreógrafo que fez o Kill Bill e o Tigre e o Dragão. Bom, isso explica muita coisa. É verdade, eu tentei muito ver, mas eu quero ver ainda, não desisti, né? O Distrito 9. Já vi, aliás, esse fim de semana rendeu pra isso. O Arthur tanto falou, fui ver o Distrito 9 e vi também o Bastardos Inglórios. Muito legal, cara. O Anderson tá pedindo pra gente ligar pra Simone aqui e falar com ela no ar. Deixa eu reforçar que a atuação do rapaz lá, o marido da Jolie, o Brad Pitt, é impressionante, cara. Como ele consegue filme, né, fazer um personagem completamente oposto daquela figura dele de galã. É diferente do que ele vinha fazendo. Diferente do que ele vinha fazendo, cara. Eu fiquei bastante impressionado com o talento do rapaz, que já se revelou que não é um péssimo ator, aliás, é um bom ator. Os 12 Macacos. Não foi ver o do Lázaro O Brett é muito bom, né, cara? Aquela cena, eles quase entrando no teatro, que ele passa por ele tem que ir italiano. Cara, as caras. Que ele não fala porra. É pagado, né? É a melhor cena do filme. Mas o cara do filme mesmo, pra mim, o grande destaque do filme é o alemão, aquele que na verdade também é um
Cara raso. Aquele cara é Aquele cara raso. Cara, eu vou dizer, O primeiro cara que chega na casa. O primeiro cara que chega na casa. Aquela primeira cena é a. Cara, eu vou dizer, é o tipo do cara que E a coisa mais engraçada é o negócio italiano. Eu fico com medo, cara. Eu fiquei com medo do cara. O cara consegue incorporar um cara extremamente malvado e calculista, né, cara? Frio e calculista. Muito bom o filme. E o conhecimento do cara. Porque ela fala assim, não, vamos entrar lá, eles não falam italiano. E aí o cara chega, muito prazer. Não, ele pega todo mundo italiano, os caras, magrão. Buongiorno. Mas a primeira cena é tenebrosa, mas o Tarantino tem isso, né, cara, de deixar o espectador tenso. É verdade, cara. O que vai acontecer, fica tenso. Vai, suave ali, cara. É uma cena muito parecida com uma cena do Onde os Fracos Não Têm Vez. Que é aquela cena que o matador entra pra comprar um negócio no mercado, no mercadinho e tal. Sim. E tu fica pensando se ele vai explodir a cabeça do cara ou não. E fica ali naquele... esperando clima de silêncio, esperando a resposta. Muito bom. E só pra deixar registrado também, o Distrito 9 é um bom filme também, cara. Distrito 9 é excelente. Apesar da, como tu disse, tem o lance do alienígena. Isso não foi ver ainda. Oi? Eu não tenho coragem. Não, só vi esses Tô dois. louco pra ver esse filme, e chama atenção mesmo. Claro, tem aquela coisa do extraterrestre, do tiroteio, do bang bang mais pro final, mas como eles fazem em formato de documentário, a verossimilhança é muito grande, cara. É o melhor muito filme grande. que eu vi nos últimos tempos, o Distrito 9. Realmente o filme é impressionante. Tu sai de lá achando que realmente aquilo tá acontecendo. E outro filme que eu falei muito, que também é a coisa de vampiro, que tá, aliás, tinha um monte de matéria, um monte de crítica, porque ele tava na Mostra de São Paulo também, e o diretor estava lá. Então foi um filme muito comentado, que é o Deixa Ela Entrar, que já saiu de cartaz aqui, que é o filme sueco, aquele da vampirinha adolescente, que não tem nada a ver com Crepúsculo, não é um filme teen, é um filme pesadão, inclusive, não é para adolescentes, mas um filme muito bonito, muito bonito. Assim, são os dois melhores filmes que eu vi recentemente. Legal. Queria pedir licença pra vocês falar um negócio importante pra rapaziada que tá a fim de escolar estágio. Se tu faz faculdade e ainda não conseguiu um trabalho bacana na tua área, te liga nessa dica aqui, o Estágio Empreendedor IEL, que é um programa completo e inovador que encaminha você para as melhores vagas do mercado. Se tu quer um estágio que vale a pena para inovar na tua carreira, entra agora mesmo no site www.ielrs.org.br, ielrs.org.br, faz o teu cadastro. O Estágio Empreendedor é um programa do IEL e tem a garantia do sistema Fiergs. Estágio que é um negócio bem importante pra rapaziada que tá aí na universidade. Deixa eu já se achar, né? Desculpa aí, Paulo, desculpa. Só antecipando, falando sobre música, um disco que eu dissequei esse fim de semana e o Mauro Borba já rolou na hora do Rush. Opa! Cara, eu fui presenteado. Que carrapicho, débil mental. Vou te agredir até o fim do programa. Não, é sério, cara. O Mauro rolou um som e quem me deu de presente foi o Gustavo Berroque. E eu vendo ali o Corsetti, que é um baita guitarrista, tudo. Brian Setzer, orquestra. Tá louco, baita disco, o segundo disco é de... O primeiro é fantástico, mas esse segundo disco é de chorar. Tem uma música chamada Lonely Avenue, que é uma música fantástica. Lembra Frank Sinatra nos seus melhores tempos. Mas é que assim, o Brian Setzer é do Stray Cats, né? Uma banda que fazia rockabilly nos anos 90. Então, anos 80, anos 90. Aí quando o Frank Sinatra morreu, ele pegou a orquestra do Frank Sinatra. Não sabia disso. E a Brian Setzer Orchestra é a orquestra do Frank Sinatra. Isso explica muito novo coisa. Patrão. Quem puder chegar junto nesse som aí, baixar o Brian Setzer, o Mauro já rolou uma faixa do novo trabalho aqui no Rush. Canta muito e toca. Canta muito e toca muito, e as composições, cara, são algo assim de chorar. Eu ouvi 30 vezes o disco e não vou parar. Eu conheci o Brian Setzer, na verdade, nos Stray Cats, né? Sim. Uma balada chamada My Heart is a Liar. Tô ligado. Bah, velho. Não, o Stray Cats é muito bom, cara. Muito bom. Tá louco. Muito bom. Só que esse trabalho, geralmente, às vezes o cara lança um trabalho solo que não chega aos pés, e esse transcende. Esse é muito bom, cara. Mas já tem uns 12 anos a mais. É de, eu acho que 95, 94, 95, uns 15 anos tem a Brian Setzer Orquestra já. O Arthur, o Joey tá falando aqui no Torpedo que essa chacrete do Chico Buarque, bêbado, falou no CQC que foi pra cama com o Silvio Santos. E o seu Silvio não tá aí pra se defender. É verdade. E o Natal tá aí. Bom, dá pra ver o filme do Cris no site da TV Porto Alegre. Tô retuitando aqui, tá? Tô botando aqui no Twitter do Cafezinho. Depois vocês vão deixar as compras pra última hora e não vai aí, mano. E eu avisei. Do jeito que tu avisa, eu vou comprar antes da Páscoa. Mas olha só, juro menor e prazo maior vão turbinar as vendas nesse Natal. Opa! Indústria e Comércio prevêem os melhores finais de ano dos últimos tempos. Deve crescer de 5 a 20% as vendas do Natal em função desses dois fatores aí, o juro menor, né? E prazos maiores para ter acessos aos produtos. E os artigos importados, em função
do dólar, né, tá baixo, também vão ter aí o seu aquecimento, segundo aí as instituições, as entidades de economia. Pode até faltar marcas de produtos, como é o caso de televisores de LCD e plasma, que... a crise já foi, né? O pessoal tá aguardando uma venda forte. A gente falou da fronteira, por exemplo, nesse feriadão, eu vi uma entrevista dos caras, o estoque que os caras são obrigados a fazer, ou foram obrigados nesse feriadão pra fazer em Livramento e Ribeira, foi algo impressionante, cara. Dólar lá embaixo, o povo viajando, Natal aí, tu já faz todas as Sabe onde que eu fui ontem, cara? E nunca tinha ido. E fui lá pra ver qual é que era tal daquele Sul Bazar no aeroporto. Sim. Suba! É bem legal, cara. Tem um monte de coisa com preço tribom, assim. Pra quem gosta de tênis, no caso, como eu, não comprei. uma centopeia. Eu não comprei nenhum, mas eu vou dar só um exemplo pra vocês, tá? Assim, em algumas lojas que a gente já conhece, assim, por exemplo, o Nike Max Air, aquele que é um tênis extremamente confortável, custa em média 500 e poucos reais, tá? Meu Nesse lugar aí tu encontra por 200 e poucos reais. Eu paguei mais de 120 pila. Não, tem família que vive disso. É onde? É no aeroporto. No aeroporto. Em compensação. Vocês gostam de sapato? Só sapato dessa do Bozo. Nossa. É um sapato do Bozo. Gostaram do sapato ou não gostaram do sapato? Esse aí tu parou no Corona Calçado e o cara passou com um ônibus. Alargou. Botou na máquina de lavar, já Tá saiu. meio amassado, né? Não, parece de papel machê. Tá bonito. Não, é 50 pila. É feito de papel Paulo. crepom. Ele é de couro amassado. Mas, ô, Mauro Paguei Borba, R$52 em São em Paulo. compensação a esse aquecimento da economia, hoje ali no site da Folha, que as companhias aéreas estão estudando o reajuste, né, das passagens. A Gol vai reajustar 20% Cresceu e a o olho. TAM 10%. Mas tem tanta promoção, Sabrina, que faz tanto tempo que eu não pago uma passagem cheia pra lugar nenhum. É verdade, eu também. Pra São Paulo agora foi R$110. Olha aí, cara. É só Ida e volta. Ida e volta pra cada um da família. É só tu tá ligado na história Na missão. É só tu No tá Twitter. ligado no Twitter, que tem passagens aéreas que eles ficam te avisando as promoções. Aliás, falando em Twitter, no Twitter do Cafezinhos, eu acabo de retweetar aqui a nossa amiga Kelly. A Kelly da Dom Braga mandou aqui o link pro CD novo do Brian Setzer. Eu retuitei. Mandou bem. Chama nossas visitas aí, Arthur, por favor. Só nesse assunto do avião, eu fico pensando, quem é que tá viajando, por exemplo, pra São Paulo e Rio de ônibus, cara? É só quem tem medo de avião, né? Foi. Medo. Só o Belchior tá aí. Só o Belchior. Não vale a pena. Não vale a pena ir pra São Paulo, Rio de Janeiro, de ônibus, de avião. Estamos recebendo aqui a galera da Realidade Paralela. Vamos receber. O cara vem com a camiseta do Inter cheio de emoção. Fica, Mário Sérgio. Fica, Mário Sérgio. É isso aí, vambora. Quem manda aqui é uma bola. Tá certo. Acredita, Corsete. Acredita que é tua, Tafarel. E aí, pessoal? Boa tarde. Ângelo Primon, Vanessa Longoni. Boa tarde. Luke Faro. Olha aí, ó. Você pode chegar perto do microfone, tá? Comparei o Corsete com o Brian vai morder vocês. Quem é o porta-voz do grupo? mais. O porta-voz É o Luke Faro. É o Luke Faro, então. Luke, que é o batera da Realidade Paralela. Talvez. Hoje foi eleito. Pô, isso é raro, o baterista. É o cara. Geralmente o baterista não fala muito, né? Olha só, eu não Não, tô mas eles estão evoluindo, Mauro. Tá aí a prova aí, ó. Evolução. Eu já passei agora pra porta-voz, depois eu vou passar pra música. Claro. É por enquanto é porta-voz e amigo do músico, né? Brincadeira. Mas e aí, pessoal? Lançamento do disco e tal, show, vocês podem ficar à vontade pra falar. A gente vai ouvir um som dia aqui. 5 de novembro, 21 horas, no Teatro CIE. Lançamento do CD Realidade Paralela. Quinta-feira. O CIE tem estacionamento no local, todo mundo lá. Estacionamento, conforto, né? Tudo de bom, aquele teatro é lindo. De tocar, de cantar, ele tá assim, ó, zero bala. No ponto. Queria fazer aquela pergunta básica, assim, que alguém tem que fazer, né? Sabe como é que é? De quem foi a ideia de montar esse projeto? Quem é que comanda a Feira do Livro lá? Não, é que a gente tinha uma data, não sabia o que fazer. E sabe como é, o cachezinho, né? Nada melhor que a sinceridade. Cara, o que me emociona é a sinceridade, cara. A sinceridade me emociona, cara. Não dava X-Quinas, não dava mulher de Toda rosa. a malemolência de Santa Rosa presente nesse programa, cara. Parte do princípio que as próximas respostas serão todas sinceras. Alguém ligou e disse, ó, tem uma grana aí. Tá a fim de fazer aí. Sei lá, tem a data, vamos fazer. Não dava pro X-Quinas, não dava mulher de ouro. Que a data, quero.
Tá, mas o que vai ser o X-Quinas? Não sei. Não, o X-Quinas estamos de férias. Sabe, essas bandas grandes, elas tinham férias de vez em quando. Olha os dinheiros aí, tá? Né? E aí eu disse, o que nós vamos fazer? Tá lá? A graninha tá lá. Tem que pegar. Tem que pagar as contas do CD. Aí, saindo um pouco da brincadeira, a gente tinha uma ideia de tocar juntos, assim, tanto... Aí tem os sinais, né? A gente tem que crer nos sinais. Não muito, mas... 15 dias antes o Luke tinha me encontrado assim de manhã e ele disse do nada, a gente tinha um show com o Ivo Fraga, que é um grande cantor daqui, e ele disse, eu sou fã da Vanessa, do nada, cuidado que ela é casada. Não, mas eu sou fã dela, mas no ano retrasado a gente já tinha feito um projeto junto, eu, o Ângelo e ela. Então essa cortando o Marcelo já, isso que é o grande lance da nossa banda, é que a gente já tinha trabalhado juntos em projetos diferentes. E aí a gente, então por que nós vamos não unir o útil ao agradável? Já nos conhecemos, gostamos muito do trabalho dos outros. E tem uma graninha ainda, né, cara? Tinha uma graninha, Não, isso fez um ano ontem. Ontem foi o ano do show de estreia. De estreia, né? E aí quando terminou o show, que era um micro show, porque eram 7 músicas. Nós dissemos, vamos fazer o show, vamos lá, vamos nos divertir. Pegar a graninha, né? Vamos faturar! Aí terminou o show e as pessoas diziam, quando sai o disco, quando é o próximo? E agora? Né? Aí nós começamos um plano de dominação do mundo. Inclusive nós temos aqui o nosso braço espanhol, uruguaio de dominação do mundo, que vai participar do show que eu queria apresentar. A Cage está aqui. Estou entregando os discos da Cage para o Pop Rock. Muito bem. Cage? Isso. Cage. Que bacana, cara. Oi. Olá. Pueden falar a mim porque eu entendo absolutamente nada. A gente não, tu entende um pouquinho portunhol, tu fala, né? Nós temos uma tecla SAP, se for necessário. Sim, você põe aqui, tentar assim, uma tradução simultânea. É verdade que é uma tecla SAP argentina, né? Mas a gente vai moldando ela. Então aí surgiu a ideia de fazer o show e gravar o espetáculo. Não, isso ela já sabe. O plano de dominação ela foi colocado em prática e aí chegamos a esse ponto de ter um disco gravado, um vídeo com buzz, com tudo que um show deve ter. E na verdade a formação é bateria, violão, guitarra e voz, né? Não tem baixo, mas foi gravado baixo no disco? Não. Então ele fica assim, fica interessante. Toda a parte do Ângelo com a parte das cordas e barulhinhos, e como diz o Ramil, bonequinhos. Isso. Não, o Ângelo com a parte acústica. O Ângelo é macho, não tem muñequitos. Sim. Agora ela interpreta ainda. Tocando viola caipira, viola aço, rabeca, todas as partes de acústicas de corda. E o corsete com a parte eletrônica e cordas. Com a parte eletrônica de cuerdas, o baruchito. E eu baixo o bumbo. Eu fazendo a parte percussiva e rítmica, né? E a Vanessa fazendo a parte vocal. Agora esse negócio legal, porque a gente já falou sobre isso aqui, o Corsete, não por estar na presença dele, até porque é colorado, né? Mas enfim, é um cara que descobriu um caminho bem legal aqui de tocar guitarra, né? Coisa que na verdade aqui no Sul é bem difícil e raro, assim. Que é um cara que explora outras texturas de guitarra e que acredito eu, nesse contexto, nessa formação, tem tudo a ver, né, cara? Tem tudo a ver. E tem mais espaço pra isso também, né? Tô começando a me irritar contigo. Pra enojar-me com vós. Não, tem espaço e inclusive vale a pena a gente falar do repertório do disco, que a gente está trabalhando desde folclore hindu, passando por músicas internacionais e por música terminando na parte indígena. A gente tem também no repertório do show uma entoação indígena. E só que isso é legal porque quem está ouvindo pode pensar que virou uma salada musical, e não virou, porque a gente se manteve fiel, cada um nos seus instrumentos, com a sua sonoridade. Então, tem por a exemplo, picanha também, né? Tem. Então é interessante isso aí, que a princípio pode parecer uma salada, né? Mas não é uma salada, porque ela mantém uma unidade musical do início ao fim no disco. Quem puder a gente está ouvindo agora no fundo aqui a tentativa de conquista do mundo, né? Que veio com vocês aqui. Isso. Kenji.
Pronuncia-se Queijo. Tá, como é que rolou essa ponte aí? Quem conheceu quem? Quando eu estive no Uruguai ano passado tocando com o Marcelo Delacroix no show da Ana Prada. E a gente se conheceu lá e eu vi um show que na real era assim, era um bar, loja de discos, eu não consegui definir muito bem. E no fundo tinha quase que uma jaula de vidro, assim, um estúdiozinho na real. E a Keiji estava lá dentro, tocando o show dela, e era muito frio para as pessoas normais, né? As pessoas estavam. Mas tu tava de camisa de física, né, cara? E aí, quando a gente formou a banda, Realidade Paralela, eu disse, aquilo era uma realidade paralela, uma pessoa presa numa jaula tocando. Aquilo faz parte do mundo que não é dos normais. Vamos chamar a Keiji pra... Olha só, meu, então a gente precisa fazer o intervalo aqui, repitam o serviço, por gentileza. Disse que era o Mauro Borba, que é o Colorado que mandava, ele fez assim, ó, e tu saiu correndo. É que ele não se dá conta. Se deixar eu não faço, eu vou conversando com vocês, que eu gosto tanto, cara, que eu vou conversando, entendeu? Daí eu vou me emocionando. Mas repete o serviço, então, oficialmente. Deixa que o Ângelo dá o serviço, hoje eu venho até aqui pra não falar nada. Gente, é o seguinte, ó, boa tarde, eu não tenho a mesma malícia, técnica, tranquilidade, exuberância e equilíbrio do nosso amigo Corsetti, lá em Santa Rosa. Mas... a mesma malemolência de Santa Rosa, né, cara? Esse cara tocando pandeiro é uma loucura, cara, eu já vi. Uma maravilha. Eu cheguei aqui, meu sentimento quando chego aqui no cafezinho, assim, uma coisa bem impressionante, é muito próximo do pavor, assim, porque eu não sei o que falar na hora. Mas então, assim, ó, gente, ó, na próxima quinta-feira, dia 5. Depois de amanhã. Exatamente, às 21 horas, aqui no Teatro do CIEE, que é na Dom Pedro II, 861. Estacionamento no local e tudo, ao lançamento do CD da Realidade Paralela. Telefone para contato para quem quiser mais informações e antecipados ainda, tá valendo o 9327-0222. De novo. 9327-0222. E quem quiser entra no site, ainda pode participar da promoção, lá tem link, promoção, show em casa. Pra quem quiser, faz uma frase. Que é onde vocês gravaram um clipe, né? Isso. Um clipe assim, que é muito legal o clipe. É verdade. A gente invade a casa da figura, monta baterias, guitarra, tudo. Faz um show inteiro em casa. É só responder qual a sua realidade paralela. O site tem cafezinho ao vivo na Feira do Livro. Feito! Dia 8 de novembro, à 13h. Domingo. Estaremos ao vivo no Teatro Sancho Panza da Feira do Livro, com convidados surpresa, entrevistados e tal, e mais a galera aqui do cafezinho. Quem são surpresa, Mauro? Surpresa é surpresa. Toma. Mas também faz uma pergunta dessa, eu vou te dizer, né, cara? Pergunta de bocó, né? Oferecimento Zafari Bourbon, a Feira do Livro de Porto Alegre, tem o patrocínio da companhia Zafari e apoio iogurte natural. Vou te dizer, cara, só dando com gato morto na cabeça. O jeito gostoso de reforçar suas defesas e proteger sua saúde. What is rock and roll? What is rock and roll? What is rock and roll? Pop mais rock. Música é o nosso oxigênio. Pop Rock 19 para as 2. Agora, correspondente esportivo Pop Rock com Ramiro Ruschel. Não vai sobrar pra ninguém aqui no Sul, hein, Ramiro? Não vai sobrar pra ninguém, pelo jeito vão ser adversários Grêmio e Inter na Sul-Americana no que vem, porque tá pintando no momento. O Grêmio, cara, joga amanhã contra o São Paulo, joga mais pelos outros do que por si, né, do que a sua ambição no Campeonato Brasileiro. Se ganhar do São Paulo amanhã, o Grêmio pode ajudar Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, que são os clubes que com mais força brigam pelo título. E o Inter? O Inter bem mais atrás, né, o Inter precisa de um milagre pra ser campeão e pelo que tá jogando, não tem milagre que salve. No final do ano, o clube pode unir o útil ao agradável. Um time do Catar hoje demonstrou interesse em contratar o Paulo Autuori para 2010. Graças a Deus. E como o Grêmio não vai demitir o técnico por causa do valor alto da multa rescisória, uma investida de outro clube tiraria o Autuori e ainda daria um dinheiro pro Grêmio da multa, e o Grêmio aí sim poderia partir para procurar um outro nome no mercado para treinar o clube. De repente o Celso Rotti, né? Tá aí brigando pelo título. Pega o cara do Avaí lá, meu. O Silas. Pro jogo de amanhã, o Mário Fernandes está fora por lesão. O Robertson, o atacante que atuou pela primeira vez como titular, foi expulso, não joga. A única dúvida, por enquanto, é o Maxi Lopes, que está sentindo dores musculares, vai treinar hoje à tarde, se estiver bem, vai pro jogo. A briga do Inter, agora
agora é por uma vaga na Libertadores. Depois de um campeonato inteiro no G4, acabou o gás. O Inter, que é o verdadeiro refri 2 litros, né? Na metade acaba o gás. Falavam isso do Celso Roth. Falavam isso do Celso Roth, falaram do... Tá tudo certo. Falaram do Avaí, do Goiás, na verdade o Inter, que é o Guaraná 2 litros. O que tu pode falar, hein, Gelson? Eu não posso falar nada, eu vou te falar mais, cara. Eu lamento muito pelo Rio Grande do Sul que não tenha um dos 2 times na Libertadores. Nesse momento eu lamento. De verdade. Essas piadinhas todas estão surgindo, dizendo que o Inter era o flanelinha do Flamengo, né? Que tava aguardando a vaga pro Flamengo. Sim, as piadas são inevitáveis, né? É medíocre o desempenho do Inter no segundo semestre, porque se o campeonato fosse de um turno só e fosse só o segundo semestre, o Inter estaria rebaixado, cara. Fez um campeonato de líder no primeiro turno e um de rebaixado no segundo. Não, e a torcida protestou no jogo lá e tá indignada porque o torcedor se associou. Tá aqui a frase, ó, Mauro, só pra antes de tu concluir. Alexandro Bichão vai jogar com o teu irmão. Que barbaridade. É o Richarlison, pra quem não sabe. Mas era que estavam gritando na saída do estádio lá que eu fiquei cuidando. Eu vi, cara. Eu ouvi, na verdade. Mauro Borba, não, só um comentário que o torcedor tá indignado porque se associou, participou da campanha de sócio e tal, passou de 100 mil. O Internacional virou um banco de negócios, né, cara? Vendeu. Quanto o Inter faturou, cara, de venda de jogadores desde que saiu no início do ano lá? Só pra pegar nesse ano, né? O Edinho, Alex, Magrão, Nilmar. Fora o Álvaro, que aliviou a folha de pagamento. Fora outros jogadores, assim, menos cotados que saíram, né? Quantos milhões dá isso, né, cara? E o que mais aí não compromete... montar um time e dar essa expectativa de ficar no G4 até o final, né, cara? E depois murchar do jeito que... Na situação do Inter, eu acho que deve ser pior pro torcedor, porque o Grêmio já vinha a trancos e barrancos, não ganhou uma fora de casa e já tinha meio que uma situação meio nebulosa. Mas pro Inter, cara... Cara, o Inter deu toda a expectativa possível pro torcedor, porque fez um primeiro semestre espetacular. Exatamente. Foi o melhor ataque do futebol brasileiro no primeiro semestre entre todos os clubes. Foi campeão gaúcho invicto, começou o Campeonato Brasileiro arrasador e aí foi minguando e desapareceu agora. E aí contrata o Mário Sérgio, né? Contrata o Mário Sérgio. Quem viu o jogo do Inter e Botafogo, cara, deu vontade de se atirar da arquibancada. Agora é maluco, o Mário Sérgio saiu do Grenal. O Grenal é um troço ativo. Grenal é a parte, é um campeonato à parte. Um Grenal daqueles, né, meu filho? Não, e depois do Grenal ainda fez uma partida espetacular contra o São Paulo, só não conseguiu ganhar, mas o desempenho foi espetacular. O problema é quando começa a chamar muito de gênio, aí o cara começa a inventar. Daí botou o Bolanhos na lateral, né, e começa a achar umas soluções milagrosas. Tem treinador que gosta de ser xingado e chamado de burro. Toda a torcida, toda a crônica, todo mundo quer ver o Marquinhos em campo porque é o jogador que melhor tá atuando. Ele não bota o Marquinhos, cara. E bota o Bolanhos pra irritar mais ainda o torcedor. E a crítica que o Tuori, por exemplo, tomou, né? Tirou o Douglas no Grenal, que era o melhor jogador do Grêmio em campo, e sucumbiu, né? No caso do Grêmio também dá pra se dizer todo mundo que é o Rockenbach fora e o cara insiste com o Rockenbach, é a mesma coisa, eles gostam de sofrer. Só pra concluir aqui, Paulo, o Edu é reforço do Inter pro jogo contra o Barueri, é mais uma alternativa pro ataque, e o Barrichello acertou com uma grande escuderia da Fórmula 1, vai pilotar pela Williams no próximo ano, equipe que foi onde o Senna faleceu, mas naquela época ainda era uma grande equipe, foi uma das equipes que o Piquet também dirigiu, o Nigel Mansell foi campeão do mundo pela Williams, então é uma escuderia de tradição, e eles apostam no Rubinho aí com a sua experiência para recuperar pelo menos a competitividade, já que a Williams não ganha títulos há 12 anos. 12 anos! Rubinho, 12 anos! E pela primeira vez na carreira o Rubinho vai ser o piloto número 1, porque o outro companheiro dele é um garoto de 22 anos, é Nico Hülkenberg, é um alemão de 22 anos que foi campeão da GP2 agora. Então o Rubinho acho que vai ter pela primeira vez a prioridade. Participe do bolão da máquina do cafezinho para essa rodada, só o jogo do Inter no final de semana. Domingo, 6h30 contra o Barueri. Já tá no ar o resultado do final de semana passado, o ganhador da mochila exclusiva da máquina do cafezinho. poprock.com.br/máquina do cafezinho. Valeu, Ramiro. E o curso Alternativa Correta, preparatórios para concursos públicos que não exigem formação jurídica, está com matrículas abertas. Os cursos preparatórios para analista tributário da Receita Federal, fiscal do
trabalho e português para concursos estão com últimas vagas. Lembrando, não precisa ter formação jurídica. Os salários chegam até R$13 mil por mês. Já pensou aí? Então não perca essa oportunidade. Entre em contato e confira nossos cursos e descontos. Alternativa correta, alternativa para quem busca qualidade. Mais uma novidade do grupo Verbo Jurídico. Perdigão, conta tudo pra gente, Perdigão. E aí, Paulo Shopping, unidade móvel da Pop Rock aqui na 55ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Aqui no Eco Espaço Litera Rua da Pop Rock TV. É um espaço construído ecologicamente correto, com materiais sustentáveis, e é onde a gente recebe os visitantes da feira para debater, para dar dicas para os visitantes, também para receber dicas de sustentabilidade aqui no Eco Espaço Litera Rua, que abre 12:30, fica aberto até às 9 da noite, todos os dias durante a Feira do Livro. Cara, quero lembrar que todos os dias às 18 horas aqui na feira tem o stand do Zafari, e por lá tem a apresentação da Orquestra Sinfônica da PUC, entrada franca, e eles dividem aí a apresentação por instrumentos, como por exemplo instrumentos de sopro, um dia são instrumentos de corda, outros de percussão é bem legal. E todas as atividades das escolas têm que ser agendadas no balcão de informações, tá? Então a rapaziada tem que chegar no balcão de informações, fazer o cadastro e partir pro Cais do Porto, onde é a área infantil da rapaziada, da gurizada. E o patrono da feira é o Carlos Urbim, ele é escritor infantil, e por isso ele escolheu o espaço do autor, o espaço do escritor, na Feira do Livro, no espaço na área infantil e também no território de Passárgada. Quem quiser conversar com o escritor, o Carlos Urbim, pode passar por lá, ele está ali na área infantil, no canto do escritor. E aqui no País Homenageado, que é ao lado do stand do Eco Espaço Litera Rua, é o stand do País Homenageado na área internacional da feira, Paulo. Tem os 3 mosquiteiros, então tem bastante gente por aqui tirando foto com eles, é bem engraçado. E o Lambi Lambi, o último Lambi Lambi de Porto Alegre, também está na feira, ele está aqui ao lado da estátua do Mário Quintana, então a rapaziada pode vir por aqui para tirar fotos com o Lambi Lambi. Lembrando que o Eco Espaço Litera Rua da Pop Rock, da Ubra TV, na 55ª edição da Feira do Livro, tem um oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. Apoio iogurte natural, que é o jeito gostoso de reforçar as suas defesas e proteger a sua saúde, e apoio cultural FINAC, finac.com.br. Daqui a pouquinho mais a gente traz mais informações direto da Feira do Livro. Paulo? Obrigado, Perdigão. Um abraço, velho. Abraço, valeu. Nesse final de semana tava bom de passear na Feira do Livro, porque tinha pouca gente, né, relativamente, porque tava todo mundo feriadão. O único problema era o calor excessivo, né? Deus o livre. Porque quando aglomera, sabe que fica pior, né? Inchar os pigatão, mandou o Marcos Dutra aqui, ó. Vai, inchar os, tu tá virado num gatão, hein? É só passar as mãos nas costas que tu levanta o rabo. Jorge. Olha a cara do Jorge, os ciúmes. Mandou o Marcos. Que isso, concorrência. Mas tu ouviu, Jorge? A afirmação do cara? Eu vi. Que é só passar a mão nas costas que ele levanta o rabo, por isso que ele é gatão. Vem cá. 9127-1071, olha só, muitas manifestações a respeito do Pânico. A Alice de Porto Alegre, é o seguinte, ó: não sei o que tem interessante nesse programa Pânico, assisti uma vez e nunca mais, não vejo nada de construtivo. Já um aqui relata a participação do Zina, Paulo Inchauspe, no programa. O engraçado foi quando o Alfinete, personagem do Pânico, disse pro Zina: Zina, errar é humano, errar uma vez pode, né, Zina? E o Zina disse: errar pode. E o Alfinete perguntou: e duas, pode, Zina? E o Zina respondeu: pode, só espero que ele não erre de novo. O mano, ele achou que era um cara. Mas enfim, mandou o Michael aqui avisando. E o último é uma denúncia, cara, uma denúncia muito séria aqui no 9127-1071, o Torpedex. Galera, sábado fui pegar um táxi na madrugada próximo da rodoviária e pasmem, o motora tava bebaço. Aí o cara ficou muito brabo comigo. Desci e o cara ficou muito brabo comigo, pois não saí de carro pra ir tomar um trago, né? Justamente por isso. E aí vou pegar um táxi e o cara tá bebaço. Diz o Truta aqui. Uma denúncia muito séria isso, hein? Isso é um profissional do trânsito, né? E ainda na linha denúncia, Paulo, não é bem o caso, mas quase. O nosso colega Fernando Jorege teve o carro roubado na beira da praia em Atlântida esse fim de semana. Acabou a folga. Eu me lembro que eu deixava a bicicleta no gramado da casa que não tinha grade. Acabou isso aí, né? Isso faz tempo, né? Agora definitivamente. Bah, que dureza. Tu na praia com a família, com todos os cacarecos pra voltar. Um cano na tua cabeça. Some teu carro. Olha aqui, ó, Valentina Cabral Domingues. Achou? 3 quilos, 505 gramas, 50 centímetros. Pô, grandona, hein, cara? Vai, tá bagual. Tá aqui bem bonitinha. Tá. Bonitinha mesmo. Sabe que eu não acho tudo quanto é nenê bonito, né? Eu já quase apanhei de vários pais. Tudo tem cara de joelho, né? Não, quando é feio eu digo que eu não digo que é bonito. Mas é bem bonitinha, ó.
Estudo diz que mau humor e tristeza afiam a inteligência, é a notícia. Isso explica muita coisa, né, Arthur? As pessoas mal-humoradas possuem uma inteligência mais afiada, segundo um estudo realizado por um cientista australiano e publicado na última edição da nova revista científica Australian Science. Informou hoje a rádio ABC. A tristeza e o mau humor. A tristeza e o mau humor melhoram a capacidade de julgar os outros e também aumentar a memória, segura o professor Joseph Forgas, da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney. Enquanto um estado de ânimo positivo facilita a criatividade, a flexibilidade e a cooperação, o mau humor melhora a atenção e facilita um pensamento mais prudente. Na pesquisa, sugere que a tristeza melhora as estratégias para processar a informação em situações difíceis. A pesquisa consistiu em uma série de experimentos nos quais se manipulava o estado de encorajamento dos participantes por meio de filmes e lembranças positivas ou negativas. Impressionante. Ainda sobre o Zina, o Jader mandou: a irmã do Zina revelou domingo no programa Pânico que ele é esquizofrênico e toma 12 comprimidos diariamente. Nossa! Quando a Sabrina do Pânico, né, falou pra Zina que a cocaína fazia mal, ele disse: não faz mal, não tem álcool. O cara é bem fora de sintonia mesmo, não tem noção do mal que as drogas fazem. Ele provavelmente evita o álcool pela reação com o remédio. Acho que ele caiu nessa por pura inocência mesmo. Bom, enfim. A Lede Cruz Alta pergunta aqui no 9127-1071 se vamos transmitir o jogo do Grêmio amanhã. Sim, jogo da máquina amanhã. Exatamente. 9h50. Tá bom. Queridos, acabou, tava 1, mas acabou. Tá bom? Muito bem, a gente vai ficando por aqui, volta logo mais às 5 da tarde. É bem bonzinho hoje. Bem bonzinho. Vocês podem seguir a gente no Twitter, twitter.com/cafezinhos. Podem mandar os e-mails pra gente falar aqui no Café das 5 para cafezinho@poprock.com.br. Quero mandar um abraço aqui pro Luiz Maciel, dizer que tá tudo tranquilo, Luiz. A gente tá agilizando pra entrar em contato contigo agora de tarde pra tu pegar o teu ingresso pro Fade No More hoje à noite. Abraço! Ganhou aqui da Pop Rock, tá tudo tranquilo, mano. E a gente volta logo mais às 5 da tarde. Fala rapidamente, né? Só confirmando minha presença na Festa do Ridículo, lá no sábado, vou estar fazendo uma função lá pra rádio, mas antes disso, quero agradecer o convite do Colégio Bom Conselho, Colégio da Totti, né? Exatamente. Você é o mestre de cerimônias, botar um som pra rapaziada na escolha do rei e rainha do Colégio Bom Conselho. Olha que triste. Muito obrigado pelo convite, colégio onde estudei, né? Tudo bem. O que tu deu? Eu estudei. O lucro do Itaú. Estudei. O lucro do Itaú Unibanco no semestre sobe 15,5%. Com essa notícia eu vou me despedindo. Daqui a pouco a gente volta. Dizendo que sábado tem festa Boys Don't Cry no... Boys Don't Cry. A vinheta. E todos os dias no Dr. Jekyll, ali na Travessa do Carmo, antigo Largo da Epatur. Neste sábado? Neste sábado. E todos os dias o Terence Vieras está postando no YouTube um vídeo diferente do Arthur de Faria e seu conjunto. Já tem vários lá, então bota no YouTube e aí coloca Terence Vieras tudo junto e aí vai pra lista de coisas que ele tá postando. Tem um monte de coisa legal, tem a gente com a Fernanda Takai, com o Ciba. Show, né? Com som muito bom, coisas assim, direitinho. Queria mandar um beijo pra minha prima, a Liane de Sapucaia do Sul, que foi me assistir, acho que domingo. Um beijão pra ela. E lembrar que no sábado é o primeiro. Pegou alguma vez? Não peguei. Mas era pegável. Que isso? Então apresenta. Não, sábado a gente vai estar em Frederico Westphalen, Primeiras Damas. Quem aqui já pegou? Tá indo longe, hein? Tá indo longe, hein? E depois Carazinho. Um pouquinho mais longe. Mais longe. Eu tô com voz de radialista. Tá com a voz um tanto quanto grave. Tu acha que isso é voz de radialista? Eu não. Tá bom, vamos ali, cara. A gente volta logo mais às 5 da tarde. Vem aí pra Porto Alegre, Márcio Paz e o Twitter. Futebol é com a equipe da Máquina do Cafezinho. Diversão, bom humor e muita informação na jornada esportiva mais irreverente do rádio esportivo gaúcho. Acompanhando de perto os jogos da dupla Grenal no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Com a equipe da Máquina do Cafezinho, não tem bola perdida. A voz ruim, o texto não ficou legal. Vamos de novo. Participe do bolão da Máquina do Cafezinho e ganhe prêmios. Acesse maquinadocafezinho.blogspot.com. Máquina do Cafezinho, patrocínio Multissom, instrumentos musicais, sempre uma loja perto de você. Make-up, estética automotiva, faça seu orçamento no bateuamansouarranhou.com.br. Paquetá Esportes, move você. Cliente Claro, agora monta seu plano como quiser. Mais informações, claro.com.br. Claro, escolha. E levar felicidade traz felicidade.
cidade. Chevrolet, Gaúcho, conte comigo. A Máquina do Cafezinho é um produto exclusivo Pop Rock. É pop, mais rock, mais futebol.